O ano era 1727, e enquanto as águas do Reno ainda corriam sob as pontes de Basileia, o destino de Leonhard Euler estava sendo traçado a milhares de quilômetros de distância, nas margens gélidas do rio Neva. A Rússia, sob o ímpeto modernizador de Pedro o Grande, acabara de fundar a Academia de Ciências de São Petersburgo, um projeto ambicioso para elevar o império ao nível das potências intelectuais da Europa Ocidental. Daniel e Nicolaus Bernoulli, amigos íntimos de Euler e filhos de seu mentor, já estavam lá, ocupando posições de prestígio e reconhecimento. Eles sabiam que a academia precisava de mentes brilhantes para florescer, e em uma correspondência carregada de entusiasmo, instaram o jovem Leonard a se juntar a eles. No entanto, a vaga inicial disponível não era para um matemático, mas para um cargo no departamento médico da instituição. Sem hesitar diante do desafio, Euler mergulhou nos estudos de fisiologia e anatomia, provando que sua genialidade não conhecia barreiras disciplinares e que sua capacidade de aprendizado era virtualmente ilimitada. A viagem para a Rússia foi uma odisseia por si só, atravessando extensas terras germânicas e o rigoroso Mar Báltico. Mas o jovem de apenas 20 anos levava consigo uma fome de conhecimento que o frio siberiano jamais conseguiria apagar. Ao chegar em São Petersburgo no dia 17 de maio de 1727, Euler encontrou uma nação em profunda turbulência política. Catarina I, a imperatriz que apoiava entusiasticamente a academia, falecera no exato dia de sua chegada. O herdeiro do trono, Pedro II, era apenas uma criança manipulada, e a nobreza conservadora russa via com desconfiança aquele reduto de estrangeiros intelectuais financiados pelo Estado, ameaçando cortar os subsídios da instituição. Forçado a se adaptar para garantir sua permanência, Euler serviu como médico na Marinha Imperial Russa, alcançando o posto de tenente e demonstrando uma disciplina militar exemplar. Ele não apenas aprendeu o idioma russo com uma velocidade espantosa, tornando-se fluente em poucos meses e escrevendo relatórios técnicos com perfeição gramatical, mas também mergulhou profundamente na vida social e política daquela vibrante capital russa em plena transformação. Quando as tensões políticas finalmente arrefeceram com a estabilização do governo e ele foi promovido oficialmente à classe de matemática da academia, Euler estava mais do que pronto para mostrar ao mundo do que era realmente capaz de realizar com papel e pena. Ele passou a morar na mesma residência que Daniel Bernoulli, e suas noites eram preenchidas por discussões metafísicas e científicas de uma profundidade tal que moldariam os fundamentos da física clássica e do cálculo analítico para os séculos seguintes. Naquele ambiente único de efervescência intelectual e incerteza financeira, Euler começou a publicar artigos em uma velocidade verdadeiramente alucinante, resolvendo problemas complexos de hidrodinâmica, teoria das cordas vibrantes e acústica que haviam permanecido insolúveis por gerações inteiras de pensadores europeus. Ele estava transformando a Academia de São Petersburgo de um projeto burocrático incerto em um centro de referência mundial inquestionável, enquanto sua própria reputação começava a brilhar como um farol inabalável sobre as águas geladas do Báltico, marcando o início de uma produtividade que desafiaria todas as estatísticas conhecidas da história da ciência. O jovem suíço que outrora fora destinado ao púlpito de uma igreja calvinista estava agora, finalmente, no palco central, onde suas ideias mudariam o curso da humanidade para sempre, definindo o que entendemos por ciência exata. A consagração internacional de Leonhard Euler não veio através de um golpe de sorte, mas pela resolução magistral de um dos enigmas mais formidáveis e persistentes da época, o famoso Problema de Basileia. Por quase 90 anos, os maiores matemáticos do mundo, incluindo os próprios irmãos Bernoulli e o gênio alemão Gottfried Leibniz, haviam tentado sem sucesso encontrar a soma exata do inverso dos quadrados de todos os números inteiros. O problema parecia enganosamente simples na sua superfície, mas a soma de 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/16 e assim por diante até o infinito escondia uma barreira conceitual que parecia intransponível para a lógica humana.
Em 1735, com apenas 28 anos de idade, Euler apresentou ao mundo uma solução que chocou a comunidade científica por sua elegância e ousadia. Ele não apenas encontrou a soma exata, mas revelou que ela era igual a π² dividido por 6. A aparição inesperada do número π, geralmente associado a círculos e geometria, em uma série pura de números inteiros, foi um choque estético e lógico que elevou Euler instantaneamente ao status de divindade matemática. Mas sua vida em São Petersburgo não era feita apenas de fórmulas abstratas e teorias complexas. Em 1734, ele se casou com Katharina Gsell, filha de um renomado pintor suíço que trabalhava na academia. O casamento foi o início de uma vida doméstica notavelmente estável e prolífica, onde Euler frequentemente trabalhava em seus artigos com uma criança em seu colo e um gato em seu ombro, mantendo uma concentração que seus contemporâneos descreviam como sobrenatural. Ele dizia com humor que conseguia escrever seus artigos matemáticos mais densos enquanto os filhos brincavam e faziam barulho ao seu redor, sem nunca perder o fio da meada ou cometer erros de cálculo. Contudo, o destino exigiria um preço físico elevado por tamanha dedicação e brilhantismo. No mesmo ano de seu triunfo com o problema de Basileia, Euler contraiu uma febre severa e persistente que quase o levou à morte prematura. Como consequência dessa enfermidade devastadora, ou talvez do esforço hercúleo de trabalhar dias e noites no mapeamento geográfico da vasta Rússia, ordenado pelo governo imperial, ele começou a perder rapidamente a visão do olho direito. Em vez de se entregar ao desespero ou diminuir o ritmo de suas pesquisas, Euler comentou com uma calma estoica e quase sobrenatural que, com menos distrações visuais, ele poderia se concentrar ainda mais profundamente em seus estudos e visualizações mentais. Ele publicava tanto que os periódicos da Academia de São Petersburgo não conseguiam acompanhar sua produção, acumulando pilhas imensas de manuscritos que continuariam a ser impressos por décadas após sua morte. A obra Mecânica, publicada em 1736, foi o ápice dessa fase de ouro, onde ele aplicou pela primeira vez de forma sistemática os métodos do cálculo à dinâmica de partículas, transformando a física qualitativa de Newton em uma linguagem analítica moderna e precisa. Euler estava se tornando o motor imóvel da ciência europeia, um homem que via através dos números o que os outros não conseguiam ver nem com a visão perfeita, brincando as leis da física com suas ideias e construindo os alicerces de um legado matemático que sobreviveria às cegueiras, guerras e ao próprio tempo, transformando a realidade em pura harmonia matemática. O ano era 1727, e enquanto as águas do Reno ainda corriam sob as pontes de Basileia, o destino de Leonhard Euler estava sendo traçado a milhares de quilômetros de distância nas margens gélidas do rio Neva. A Rússia, sob o ímpeto modernizador de Pedro o Grande, acabara de fundar a Academia de Ciências de São Petersburgo, um projeto ambicioso para elevar o império ao nível das potências intelectuais da Europa Ocidental. Daniel e Nicolaus Bernoulli, amigos íntimos de Euler, já estavam lá e sabiam que a academia precisava de mentes brilhantes. Em uma correspondência carregada de entusiasmo, instaram o jovem Leonhard a se juntar a eles. No entanto, a vaga inicial disponível não era para um matemático, mas para um cargo no departamento médico. Sem hesitar, Euler mergulhou nos estudos de fisiologia e anatomia, provando que sua genialidade não conhecia fronteiras disciplinares. A viagem para a Rússia foi uma odisseia, atravessando terras germânicas e o rigoroso Mar Báltico, mas o jovem de 20 anos levava consigo uma fome de conhecimento que o frio siberiano jamais apagaria. Ao chegar em São Petersburgo em maio de 1727, Euler encontrou uma nação em profunda turbulência política. Catarina I falecera no exato dia de sua chegada. O herdeiro do trono era apenas uma criança manipulada e a nobreza conservadora via com desconfiança aquele reduto de intelectuais estrangeiros, ameaçando cortar os subsídios da instituição. Para sobreviver e garantir sua permanência, Euler serviu como médico na Marinha Imperial Russa, alcançando o posto de tenente. Ele não apenas aprendeu o idioma russo com velocidade espantosa, tornando-se fluente em meses, mas também mergulhou na vida social e política daquela vibrante capital russa.
Quando as tensões políticas arrefeceram e ele foi promovido oficialmente à classe de matemática em 1730, Euler estava pronto para mostrar ao mundo seu real valor. Ele passou a morar com Daniel Bernoulli, e suas noites eram preenchidas por discussões que moldariam os fundamentos da física clássica e do cálculo analítico. Naquele ambiente de efervescência intelectual, Euler começou a publicar artigos em uma velocidade alucinante, resolvendo problemas complexos de hidrodinâmica e acústica que haviam permanecido insolúveis por gerações. Ele estava transformando a Academia de São Petersburgo em um centro de referência mundial, enquanto sua reputação brilhava como um farol sobre as águas do Báltico, marcando o início de uma produtividade que desafiaria todas as estatísticas da história da ciência. O jovem suíço estava agora no palco central, onde suas ideias mudariam o curso da humanidade para sempre, definindo as bases da ciência moderna. A consagração definitiva de Leonhard Euler no cenário mundial não ocorreu por um golpe de sorte, mas pela resolução magistral de um dos enigmas mais persistentes da história, o problema de Basileia. Por quase um século, os maiores gênios do mundo, incluindo os irmãos Bernoulli e o próprio Leibniz, tentaram encontrar a soma exata do inverso dos quadrados dos números inteiros. Parecia um desafio intransponível, uma parede invisível que a lógica humana não conseguia escalar. Em 1735, com apenas 28 anos, Euler apresentou uma solução que chocou a Europa pela sua elegância e audácia. Ele provou que a soma de 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1/16 avos, estendendo-se ao infinito, era igual a π² dividido por 6. A aparição de π, um número ligado a círculos e geometria, em uma sequência pura de números inteiros, foi um choque estético que elevou Euler instantaneamente ao status de divindade matemática. Enquanto sua mente escalava picos de abstração, sua vida pessoal encontrava raízes profundas em São Petersburgo. Em 1734, ele se casou com Katharina Gsell, filha de um pintor suíço que trabalhava na academia. O casal teria 13 filhos ao longo dos anos, embora apenas 5 tenham sobrevivido à infância, e a casa dos Euler tornou-se famosa por sua atmosfera vibrante e caótica. Diferente da imagem clássica do gênio solitário que exige silêncio total, Euler possuía uma capacidade de concentração que seus contemporâneos descreviam como sobrenatural. Ele era capaz de redigir artigos matemáticos profundos enquanto segurava um bebê no colo e conversava com seus outros filhos que brincavam ao redor da mesa de trabalho. Ele dizia com um humor sereno que o barulho das crianças o impedia de se perder em pensamentos inúteis, mantendo sua mente afiada e focada na simplicidade da lógica. Contudo, a glória científica cobrou um preço físico altíssimo. Em 1735, Euler contraiu uma febre severa que quase o vitimou. Como consequência dessa doença, ou talvez devido ao esforço visual extremo para realizar o mapeamento geográfico da vasta Rússia, ordenado pelo governo imperial, ele perdeu totalmente a visão do olho direito. Diante da escuridão parcial aos 28 anos, sua reação foi de uma calma estoica que definia seu caráter. "Terei menos distrações agora", comentou. Essa perda não diminuiu sua produtividade. Pelo contrário, ele parecia acelerar seu ritmo de trabalho de forma quase febril. Em 1736, publicou a obra Mecânica, o primeiro grande tratado que aplicou o cálculo diferencial e integral sistematicamente à dinâmica de partículas de Newton. Com isso, ele transformou a física de uma ciência baseada em descrições geométricas em uma linguagem analítica moderna. Ele estava ensinando o mundo a calcular o movimento, as forças e o tempo com uma precisão cirúrgica, construindo os alicerces sobre os quais toda a engenharia e física modernas seriam erguidas, transformando cada tragédia pessoal em um novo degrau para a ascensão do conhecimento humano. A consagração definitiva de Leonhard Euler no cenário mundial não ocorreu por um golpe de sorte, mas pela resolução magistral de um dos enigmas mais persistentes da história, o problema de Basileia. Por quase um século, os maiores gênios do mundo, incluindo os irmãos Bernoulli e o próprio Leibniz, tentaram encontrar a soma exata do inverso dos quadrados dos números inteiros.
parecia um desafio intransponível, uma parede invisível que a lógica humana não conseguia escalar. Em 1735, com apenas 28 anos, Euler apresentou uma solução que chocou a Europa pela sua elegância e audácia. Ele provou que a soma de 1 mais 1/4 mais 1 nômio mais 1/16, estendendo-se ao infinito, era igual a π² dividido por 6. A aparição de π, um número ligado a círculos e geometria, em uma sequência pura de números inteiros, foi um choque estético que elevou Euler instantaneamente ao status de divindade matemática. Enquanto sua mente escalava picos de abstração, sua vida pessoal encontrava raízes profundas em São Petersburgo. Em 1734, ele se casou com Katharina Gsell, filha de um pintor suíço que trabalhava na academia. O casal teria 13 filhos ao longo dos anos, embora apenas 5 tenham sobrevivido à infância, e a casa dos Euler tornou-se famosa por sua atmosfera vibrante e caótica. Diferente da imagem clássica do gênio solitário que exige silêncio total, Euler possuía uma capacidade de concentração que seus contemporâneos descreviam como sobrenatural. Ele era capaz de redigir artigos matemáticos profundos enquanto seguravam o bebê no colo e conversava com seus outros filhos que brincavam ao redor da mesa de trabalho. Ele dizia, com um humor sereno, que o barulho das crianças o impedia de se perder em pensamentos inúteis, mantendo sua mente afiada e focada na simplicidade da lógica. Contudo, a glória científica cobrou um preço físico altíssimo. Em 1735, Euler contraiu uma febre severa que quase o vitimou. Como consequência dessa doença, ou talvez devido ao esforço visual extremo para realizar o mapeamento geográfico da vasta Rússia ordenado pelo governo imperial, ele perdeu totalmente a visão do olho direito. Diante da escuridão parcial aos 28 anos, sua reação foi de uma calma estoica que definia seu caráter. "Terei menos distrações agora", comentou. Essa perda não diminuiu sua produtividade. Pelo contrário, ele parecia acelerar seu ritmo de trabalho de forma quase febril. Em 1736, publicou a obra Mecânica, o primeiro grande tratado que aplicou o cálculo diferencial e integral sistematicamente à dinâmica de partículas de Newton. Com isso, ele transformou a física de uma ciência baseada em descrições geométricas em uma linguagem analítica moderna. Ele estava ensinando o mundo a calcular o movimento, as forças e o tempo com uma precisão cirúrgica, construindo os alicerces sobre os quais toda a engenharia e a física modernas seriam erguidas, transformando cada tragédia pessoal em um novo degrau para a ascensão do conhecimento humano. A atmosfera política em São Petersburgo tornou-se sufocante após a morte da imperatriz Ana Ivanovna, em 1740. O Império Russo mergulhou em uma sucessão de conspirações palacianas que faziam o trabalho científico parecer uma atividade perigosa. Euler, que valorizava a ordem, buscou um porto seguro para sua mente. O convite veio de Frederico II da Prússia, o Grande, que desejava transformar Berlim em uma nova Atenas do Norte, revitalizando a Academia de Ciências local. Em 1741, Euler deixou a Rússia, mas não sem antes proferir uma frase famosa a uma princesa prussiana que o questionou sobre seu silêncio cauteloso. "Senhora, venho de um país onde, se você fala, você é prontamente enforcado." Berlim oferecia segurança, mas o que Euler encontrou na corte prussiana foi um conflito de natureza intelectual. Frederico, um monarca que se via como filósofo e era amigo de Voltaire, não compreendia a genialidade silenciosa de Euler. Para o rei, ele era excessivamente devoto e desprovido de brilho social, apelidando-o cruelmente de "meu ciclope matemático", devido à sua cegueira parcial. No entanto, essa frieza real não impediu que o período berlinense fosse um dos mais produtivos de sua carreira. Foi ali, em 1748, que ele publicou o Introductio in Analysem Infinitorum, pilar do cálculo moderno. Neste tratado, Euler realizou uma revolução absoluta. Colocou o conceito de função no centro da análise matemática. Ele deixou de ver a matemática como apenas geometria e passou a vê-la como a manipulação de expressões analíticas. É neste livro que ele estabelece a notação usada até hoje, o símbolo f de x para funções,
a letra E para a base dos logaritmos naturais, a letra grega sigma para somas e a unidade imaginária I. Ele estava criando o alfabeto com o qual a ciência moderna escreveria suas leis universais. Além disso, escreveu As Cartas a uma Princesa da Alemanha, onde explicava temas que iam da gravidade e ótica até a natureza do som. Esta obra tornou-se o livro de divulgação científica mais lido da época, traduzido para quase todos os idiomas, revelando um educador nato capaz de traduzir o complexo para o simples sem perder a profundidade. Em Berlim, Euler agia como um arquiteto solitário, construindo pontes entre a intuição e a prova rigorosa, enquanto navegava por uma corte que não valorizava o tesouro que possuía. A vida de Leonhard Euler em Berlim, embora marcada pela frieza do rei Frederico o Grande, tornou-se o período em que ele transformou a matemática em uma ferramenta capaz de moldar o mundo físico de forma sem precedentes. No coração do século XVIII, enquanto as cidades começavam a crescer e a engenharia tornava-se uma ciência vital, Euler publicou trabalhos que ainda hoje sustentam as fundações das nossas metrópoles. Foi nesta fase que ele refinou a teoria de vigas de Euler-Bernoulli, uma fórmula matemática de uma elegância absoluta que descreve como os materiais se dobram e resistem sob pressão. Sem esse cálculo preciso, a construção de arranha-céus, pontes metálicas e até as asas dos aviões modernos seriam baseadas em meras suposições perigosas. Ele estava transformando a madeira e o ferro em equações previsíveis. No entanto, o desafio mais formidável de sua mente estava voltado para o céu, a teoria lunar. Naquela época, determinar a longitude exata no mar era o santo grau da navegação, e o segredo residia em prever com precisão milimétrica o movimento da Lua. Este era o infame problema dos três corpos, a interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol. Um quebra-cabeça tão complexo que o próprio Isaac Newton confessara ter lhe causado dores de cabeça constantes. Euler não se intimidou. Com uma paciência monumental, ele desenvolveu um método de iteração que permitiu calcular tabelas lunares com uma precisão nunca antes vista, garantindo a segurança de milhares de marinheiros e mudando o curso do comércio global. Mas enquanto ele resolvia os mistérios do cosmos e as tensões dos materiais, a relação com Frederico o Grande deteriorava-se. O rei, fascinado pela eloquência ácida de Voltaire, via em Euler apenas um técnico talentoso, mas sem a fineza filosófica que a corte exigia. Frederico ridicularizava a devoção religiosa de Euler e sua recusa em participar das discussões vazias do palácio de Sanssouci. O gênio suíço, por sua vez, respondia com um silêncio produtivo, produzindo artigos que eram pilares da ciência, enquanto o rei se perdia em debates de salão. Esta tensão constante, aliada ao sentimento de que seu trabalho era mais valorizado na Rússia, começou a pavimentar o caminho para um dos retornos mais triunfais da história da ciência. Euler estava pronto para deixar Berlim, mas deixava para trás uma cidade e um século que haviam sido permanentemente alterados por sua caneta, provando que o poder do cálculo era mais duradouro do que qualquer coroa imperial. O clima em Berlim havia se tornado insuportável. Frederico II, embora patrono das artes, falhava em dar a Euler o respeito que sua mente colossal exigia. Enquanto isso, na Rússia, uma nova era despontava com a ascensão de Catarina II, a Grande, ao trono imperial em 1762. Catarina era uma monarca de visão aguçada, determinada a restaurar o prestígio da Academia de São Petersburgo e transformar seu império no epicentro intelectual da Europa. Ela via em Euler não apenas um matemático, mas o símbolo máximo da ciência que a Rússia ajudara a cultivar décadas antes. O convite que ela enviou foi imperial, um salário astronômico de 3.000 rublos por ano, uma casa espaçosa, uma carruagem pessoal e cargos garantidos para todos os seus filhos. Era uma oferta que Frederico, com sua mesquinhez intelectual, jamais igualaria.
Em 1766, aos 59 anos, Euler decidiu que era hora de retornar para as margens do rio Neva. A saída de Berlim foi tensa. Frederico tentou obstruir a partida do gênio, mas a vontade de Euler foi soberana. A recepção em São Petersburgo foi digna de um herói. A imperatriz o recebeu com reverência inédita, mas a alegria do retorno foi obscurecida por uma nova provação física. A catarata que turvava seu único olho saudável avançou impiedosamente. Logo após chegar, submeteu-se a uma cirurgia arriscada. O procedimento foi um fracasso catastrófico, e o que restava de sua visão foi consumida pela escuridão absoluta. Euler, o homem que mapeou as estrelas, estava agora totalmente cego. Mas o que seria o fim para qualquer outro, para ele foi uma mudança de paradigma. Declarou que sua memória e visualização mental eram tão poderosas que continuaria os cálculos apenas com o pensamento. Iniciou então seu período de produtividade sobrenatural. Auxiliado por filhos e assistentes, ditava artigos inteiros com demonstrações complexas e cálculos de 10 casas decimais, tudo armazenado em sua mente prodigiosa. Em 1771, um incêndio devastador atingiu sua casa. O gênio cego foi resgatado das chamas por um servo fiel, Peter Grimm, que o carregou nos ombros. Euler perdeu seus bens materiais, mas preservou o que estava em seu crânio, o universo em equações. No dia seguinte ao fogo, começou a ditar uma nova obra, provando que nem o fogo nem a escuridão apagariam uma mente que já habitava a eternidade. Estava pronto para revolucionar a astronomia e a ótica sem ver a luz, transformando sua limitação física na maior demonstração de força mental da história. A volta de Leonhard Euler para São Petersburgo não foi apenas o retorno de um gênio ao seu lar intelectual, mas o início de uma operação de produção científica que desafiava a lógica da finitude humana. Mesmo mergulhado na escuridão física, Euler agia como o motor central da Academia Imperial, transformando seu gabinete em um laboratório de ideias que tocavam todos os aspectos da infraestrutura de uma nação em plena expansão. Um dos campos mais vitais onde seu impacto foi sentido de forma imediata foi a ciência naval. Em um império que buscava consolidar sua presença estratégica nos mares, Euler publicou sua monumental obra Scientia Navalis, onde aplicou o rigor do cálculo integral para entender a estabilidade, o equilíbrio e a resistência dos navios nas águas turbulentas. Antes de suas fórmulas, a construção de embarcações era baseada em séculos de tradição oral e tentativa e erro. Com Euler, o design de cascos e a disposição dos mastros tornaram-se uma disciplina exata, permitindo que a Rússia construísse frotas mais rápidas e seguras. Ele visualizava as forças de empuxo e os centros de gravidade em sua mente cega com uma precisão que os construtores navais mal conseguiam acompanhar com seus olhos abertos. Sua dedicação ao Estado era tal que ele não se via apenas como um filósofo, mas como um servidor público de luxo, resolvendo problemas de balística para o exército, desenhando máquinas hidráulicas complexas para os jardins imperiais e até planejando o sistema de previdência para as viúvas e órfãos da própria academia. A quantidade de trabalho que ele produzia nesse período era tão volumosa que a academia não possuía prensas suficientes para imprimir tudo em tempo real. Estima-se que ele publicava aproximadamente 800 páginas de ciência pura por ano, um ritmo que nenhum outro matemático na história jamais ousou igualar. Seus assistentes, como o jovem Nicholas Fuss, que viria a ser seu genro, descreviam as sessões de ditado como experiências quase transcendentais. Euler começava a ditar uma prova matemática densa pela manhã, interrompendo o raciocínio apenas para almoçar com sua numerosa família e brincar com os netos, para depois retomar exatamente do ponto onde havia parado, sem jamais precisar que alguém lesse os parágrafos anteriores. Ele possuía um mapa mental completo de toda a literatura científica de sua época, o que permitia que ele fizesse referências cruzadas a trabalhos escritos 30 anos antes.
Essa resiliência produtiva transformou São Petersburgo no maior centro de matemática do mundo. Euler estava ensinando o mundo que a mente, quando treinada no rigor da lógica, é um território vasto que não depende da luz externa para ser explorado pela razão, deixando um arquivo de manuscritos tão imenso que a humanidade levaria mais de 200 anos para terminar de editar todas as sementes de progresso que ele plantou naquela sua escuridão radiante. A cegueira total de Leonhard Euler não se provou um muro intransponível, mas sim um portal para uma percepção puramente geométrica e matemática que poucos seres humanos na história ousaram imaginar. No auge de sua maturidade em São Petersburgo, mergulhado em uma escuridão física constante e definitiva, ele dedicou-se com fervor a um dos campos mais desafiadores e visualmente dependentes de toda a ciência clássica, a dióptrica. Existe uma ironia sublime no fato de que o homem que não podia mais enxergar sequer o brilho de uma pequena vela tenha escrito a obra mais completa e influente de sua era sobre o comportamento das lentes, dos telescópios e dos microscópios. Entre os anos de 1769 e 1771, ele ditou 3 volumes massivos que detalhavam as propriedades fundamentais da luz ao atravessar diferentes meios. Euler calculava mentalmente as complexas aberrações cromáticas e esféricas, prevendo falhas ópticas com uma precisão tal que permitiu aos artesãos da época fabricar instrumentos de observação astronômica muito superiores aos existentes. Mas seu triunfo mais espetacular nesse período de sombras foi a chamada Nova Teoria Lunar. Se o movimento da Lua já era um quebra-cabeça que atormentava Newton, resolvê-lo sem enxergar era um feito de proporções quase divinas. Euler criou um método numérico recursivo, uma semente primitiva do que hoje conhecemos como algoritmos de computação para prever a posição do satélite com um erro mínimo. Quando as famosas tabelas de navegação de Tobias Mayer, baseadas inteiramente nas equações de Euler, foram finalmente premiadas pelo governo britânico por resolverem o problema da longitude, a Europa compreendeu que a mente do suíço era o telescópio mais potente do continente. No seio familiar, Euler exercia o papel de um patriarca sereno e profundamente religioso. Sua casa era um microcosmo de harmonia e intelecto, onde ele frequentemente reunia seus netos para contar histórias e ensinar os mistérios do céu que ele já não via, mas que sentia com clareza absoluta. Diferente de muitos filósofos de sua época, como o cáustico Voltaire, Euler manteve uma fé calvinista inabalável, acreditando que a matemática era a ferramenta humana para ler a mente do Criador. Sua obra popular, Cartas a uma Princesa da Alemanha, continuava a educar milhares de pessoas em todo o mundo. Nessas cartas, ele explicava temas que iam desde a causa da gravidade até a natureza das cores e do som, democratizando o saber para aqueles que não dominavam o rigor acadêmico. Ele ensinou à humanidade que a ciência não deve ser um segredo guardado em torres de marfim, mas um farol que ilumina a vida cotidiana. Sua paciência com seus assistentes, como Nicolaus Fuchs, era lendária. Quando um erro de cálculo era detectado após horas de ditado, Euler apenas corrigia o valor mentalmente e recomeçava a explicação sem nunca perder a calma. Ele era a personificação da resiliência intelectual, provando a cada dia que a verdadeira visão não reside nas retinas, mas no espírito indomável que busca a verdade lógica além das limitações da carne. A vida, no entanto, reserva tempestades que nem mesmo a lógica mais refinada pode prever ou evitar. Em 1773, Leonhard Euler enfrentou o golpe mais devastador de sua jornada pessoal, a morte de Katharina Gsell, sua companheira de quase 40 anos. Para um homem que vivia na escuridão física, Katharina não era apenas sua esposa, mas o pilar que sustentava a ordem de seu mundo doméstico e a harmonia de sua fábrica intelectual. O luto mergulhou o gênio em um silêncio raro, mas sua resiliência, forjada em décadas de provações, não permitiu que ele se entregasse ao desespero. Compreendendo que sua missão científica e o bem-estar de sua família dependiam de uma estrutura estável, ele casou-se no ano seguinte com Salomé Abigail Gsell, meia-irmã de sua falecida esposa. Esse casamento garantiu que o ambiente de São Petersburgo continuasse a ser o solo fértil onde sua mente pudesse florescer sem distrações.
Enquanto o mundo mudava com o início das revoluções e as transformações do Iluminismo, Euler permanecia em seu gabinete, transformando-se em uma entidade quase mística da ciência. Sua produtividade nesse período final desafia qualquer tentativa de explicação estatística. Ele estava ditando trabalhos que preenchiam as lacunas mais profundas da análise matemática e da mecânica celeste, com uma velocidade que deixava os impressores da Academia Imperial em um estado de desespero logístico. As gavetas da instituição transbordavam com manuscritos inéditos, e a fama de Euler era tal que ser um de seus assistentes, como Anders Johann Lexell ou Nikolaus Fuchs, era considerado o maior privilégio acadêmico da Europa. Eles não eram apenas secretários, eram as mãos que permitiam que o Titã continuasse a esculpir o futuro. Fuchs, em particular, tornou-se o braço direito de Euler, transcrevendo as visões de um homem que falava sobre o infinito como se descrevesse o próprio quintal. A influência de Euler transcendia os artigos técnicos. Ele estava moldando uma geração inteira de pensadores, criando o que hoje chamamos de Escola de Euler. Ele provava que a velhice e a cegueira não eram o crepúsculo da inteligência, mas o momento em que a sabedoria atinge sua forma mais pura e destilada. Cada nova equação ditada era um tijolo na catedral do conhecimento humano, uma estrutura tão vasta que a humanidade levaria gerações para compreender a herança deixada pelo velho sábio das margens do Neva. Um homem que, mesmo sem ver o sol, irradiava uma clareza que iluminaria os séculos vindouros. A vida, no entanto, reserva tempestades que nem mesmo a lógica mais refinada pode prever ou evitar. Em 1773, Leonhard Euler enfrentou o golpe mais devastador de sua jornada pessoal, a morte de Katharina Gisel, sua companheira de quase 40 anos. Para um homem que vivia na escuridão física, Katharina não era apenas sua esposa, mas o pilar que sustentava a ordem de seu mundo doméstico e a harmonia de sua fábrica intelectual. O luto mergulhou o gênio em um silêncio raro. Mas sua resiliência, forjada em décadas de provações, não permitiu que ele se entregasse ao desespero. Compreendendo que sua missão científica e o bem-estar de sua família dependiam de uma estrutura estável, ele casou-se no ano seguinte com Salomé Abigail Gisel, meia-irmã de sua falecida esposa. Esse casamento garantiu que o ambiente de São Petersburgo continuasse a ser o solo fértil onde sua mente pudesse florescer sem distrações. Enquanto o mundo mudava com o início das revoluções e as transformações do Iluminismo, Euler permanecia em seu gabinete, transformando-se em uma entidade quase mística da ciência. Sua produtividade nesse período final desafia qualquer tentativa de explicação estatística. Ele estava ditando trabalhos que preenchiam as lacunas mais profundas da análise matemática e da mecânica celeste com uma velocidade que deixava os impressores da Academia Imperial em um estado de desespero logístico. As gavetas da instituição transbordavam com manuscritos inéditos, e a fama de Euler era tal que ser um de seus assistentes, como Anders Johann Lexell ou Nikolaus Fuchs, era considerado o maior privilégio acadêmico da Europa. Eles não eram apenas secretários, eram as mãos que permitiam que o Titã continuasse a esculpir o futuro. Fuchs, em particular, tornou-se o braço direito de Euler, transcrevendo as visões de um homem que falava sobre o infinito como se descrevesse o próprio quintal. A influência de Euler transcendia os artigos técnicos. Ele estava moldando uma geração inteira de pensadores, criando o que hoje chamamos de Escola de Euler. Ele provava que a velhice e a cegueira não eram o crepúsculo da inteligência, mas o momento em que a sabedoria atinge sua forma mais pura e destilada. Cada nova equação ditada era um tijolo na catedral do conhecimento humano, uma estrutura tão vasta que a humanidade levaria gerações para compreender a herança deixada pelo velho sábio das margens do Neva. Um homem que, mesmo sem ver o sol, irradiava uma clareza que iluminaria os séculos vindouros. A morte física de Leonhard Euler não representou um ponto final em sua trajetória, mas sim o início de uma ressurreição intelectual que duraria séculos e moldaria a própria estrutura da civilização moderna.
A Academia de São Petersburgo viu-se diante de um desafio logístico e científico sem precedentes na história da humanidade. O gênio suíço deixara para trás uma montanha de manuscritos e rascunhos tão vasta e densa que a instituição levou quase 50 anos para terminar de publicar todos os seus trabalhos póstumos. Era como se, mesmo debaixo da terra russa, a mente de Euler continuasse a diprar verdades fundamentais do universo, revelando novas fórmulas e teoremas décadas após o seu último suspiro. Ao contemplarmos a herança monumental deixada por Leonhard Euler, percebemos que não estamos diante apenas de um vulto histórico, mas do arquiteto invisível que desenhou as fundações do nosso presente tecnológico. O mundo moderno, em toda a sua complexidade, é uma tradução física e digital das equações que aquele homem cego ditava com serenidade em seu gabinete em São Petersburgo. Quando você acessa a internet e seus dados são protegidos por camadas de criptografia, você está operando sobre a teoria dos números que Euler explorou com uma profundidade sem precedentes. Quando um jato comercial decola, as leis de aerodinâmica e as tensões estruturais nas asas seguem os princípios de fluidez e resistência que ele visualizou mentalmente. Até mesmo a estabilidade das grandes pontes suspensas que cruzamos e a eficiência das turbinas que geram nossa energia carregam a assinatura indelével de sua lógica implacável. Ele não apenas descobriu fatos isolados, ele criou a gramática universal, através da qual a ciência passou a ler a harmonia oculta na natureza. A figura de Euler nos ensina que o intelecto humano, quando movido por uma curiosidade inesgotável, é capaz de transcender qualquer barreira física ou biológica. Ele nos mostrou que a escuridão dos olhos é irrelevante diante da luz da razão pura. Sua vida foi a maior lição de resiliência da história da ciência. Enquanto seu corpo envelhecia e sua visão se apagava, sua mente se expandia para o infinito, provando que a verdadeira visão é um ato de vontade. Hoje, o nome de Euler é sinônimo de perfeição, e sua identidade matemática, E elevado a π mais 1 igual a 0, permanece como o poema mais sublime já escrito sobre as conexões secretas do cosmos. Ele vive em cada cálculo de um engenheiro, em cada algoritmo de inteligência artificial e em cada estudante que encontra a elegância de uma função ou a precisão de um gráfico. A trajetória de Leonhard Euler é a prova de que um único indivíduo pode inclinar o eixo da história e iluminar o caminho para 1000 gerações. E agora, após percorrermos juntos cada detalhe desta vida extraordinária, eu quero ouvir você. Qual detalhe da genialidade de Euler mais te deixou boquiaberto? Você já sabia que ele realizou seus maiores feitos em total escuridão? Ou foi a beleza mística de sua identidade matemática que mais te impressionou? Se você é estudante, engenheiro ou apenas um entusiasta, como as descobertas dele impactam sua rotina ou sua forma de ver o mundo? Existe alguma curiosidade que você conhece sobre ele e que não mencionamos aqui? Deixe seu comentário abaixo. Sua interação não apenas ajuda o canal, mas mantém viva a chama da curiosidade que Euler tanto amou. Vamos continuar esse debate e honrar o legado do homem que nos ensinou que, com a lógica certa, o infinito está ao alcance das nossas mãos.